Olá, aqui é Jaqueline Oliveira e nesse vídeo nós vamos começar a nossa série de desenvolvimento pessoal. Você já parou para pensar sobre a importância de amar e agradecer a Deus todos os dias de sua vida? Pois Ele é a razão da nossa existência. Para comprovar isso, basta olharmos a beleza da criação e também refletirmos sobre a delicadeza de Deus ao agir em nossas vidas. Essa expressão delicadeza de Deus eu aprendi com um amigo meu que é padre e ele é pároco na paróquia onde eu participo. Esse amigo meu, ele explica muito sobre isso, sobre a forma em que Deus age em nossas vidas, a começar pelas pequenas coisas. Ele é uma pessoa que eu admiro muito e já tive a chance de aprender profundos ensinamentos com ele. Na época que eu fazia faculdade, eu tive a chance de aprofundar no estudo da fisiologia do corpo humano. E esse estudo foi o que mais me fez reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. Porque pude observar que tudo em nosso organismo é perfeito e está voltado para a vida. Se formos parar para aprofundar nesse estudo, iremos ver que o nosso organismo ele é inteiramente voltado para a vida e irá lutar para preservar a nossa vida até o último instante de nossa vida nesse mundo. Então, isso só pode ter uma explicação. Deus, toda essa perfeição, toda a organização do nosso organismo só pode ter sido estruturado por um grande autor, que é Deus. Então, para comprovarmos isso, poderíamos imaginar, por exemplo, uma pessoa perdida numa floresta durante vários dias e que nessa floresta não teria condições dela se alimentar. Então, a reação do organismo dela seria de preservar a vida. E para isso, o organismo começaria a absorver os nutrientes do tecido adiposo, por exemplo, dos músculos, e chegaria até mesmo a absorver esses nutrientes do tecido ósseo. Isso isso porque o nosso organismo ele depende de energia para ele estar em funcionamento. E essa energia provém dos nutrientes dos alimentos que ingerimos. Mas numa situação de urgência como essa, o nosso organismo iria sugar esses nutrientes dos tecidos que estão formados estão presentes no nosso organismo. E nesse caso, então seria o tecido adiposo, os músculos, o tecido ósseo. Isso para que isso seria uma situação assim de urgência, para que tivesse uma maneira de preservar a nossa vida por mais tempo possível. Outro exemplo seria o desmaio. A reação do desmaio é exatamente quando o nosso organismo interpreta uma circunstância em que é necessário economizar energia. Então, nessa circunstância em que é necessário economizar energia, o nosso organismo ele busca uma maneira de que o nosso corpo esteja deitado. Porque quando estamos em pé, a sobrecarga de energia é maior do que quando estamos na posição deitado, que é uma posição de repouso. Então, para isso, tem aquela reação do desmaio, que é quando uma pessoa cai no chão e, a partir disso, ela vai estar consumindo uma menor quantidade de energia, preservando ainda mais aqueles nutrientes dos tecidos para que tenha um maior tempo ali para que o organismo reaja e preserve a sua vida. Um outro exemplo seria também as reações reflexas, quando, por exemplo, uma pessoa tropeça. Quando ela tropeça, a primeira reação do organismo será de buscar o equilíbrio. Então, é quando a pessoa vai indo para frente, então ela vai dando passos largos e buscando que não cair. Então, os membros inferiores, as pernas, elas vão com aquele passo largo e ela vai tentando reequilibrar para que proteja especialmente a cabeça. Se por acaso, isso tudo é em questão de segundos,
Mas se por acaso aconteça dela não restabelecer esse equilíbrio, a próxima reação reflexa será de colocar as mãos à frente. Isso para que proteja a cabeça. Então, involuntariamente, o nosso organismo está disposto a se machucar todo, seja as mãos, os braços, as pernas. Isso para proteger a parte mais sensível do nosso corpo, que é a cabeça. E além de ser mais sensível, é uma parte também mais importante, porque é aqui que está a nossa memória, é aqui que provém todo o comando do nosso organismo. E então, todas essas reações são involuntárias e não dependem da nossa vontade. Então, isso só pode ter uma explicação. Quem fez isso? Só pode ser Deus. Então, existem 3 frases daquele cientista, Albert Einstein, que eu acho muito interessante e eu até anotei aqui para falar para vocês. Uma delas é assim: quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. A segunda frase é assim: quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. E a terceira frase é assim: Deus é a lei e o legislador do universo. Então, tudo isso é para nos mostrar o quanto que tudo nesse mundo provém de Deus. E nós somos as criaturas que fomos criados por Ele e estamos aqui nesse mundo cumprindo uma missão. Então, Deus, em cada momento, Ele está presente em nossas vidas, nos guiando, nos fortalecendo. E para isso, basta que abramos o nosso coração a Ele. Então, eu falei um pouquinho dessa parte científica para mostrar a perfeição em que Deus nos criou. Mas existe também a parte que Deus age em nossas vidas no cotidiano, em cada momento que estamos nesse mundo. E nesse sentido, eu vou contar aquele acontecimento de minha vida que eu mencionei no vídeo anterior. Há alguns anos, por conta de uma missão de vida para fazer o bem, eu tinha que viajar 3 vezes na semana à noite. Então eu saía daqui da minha cidade por volta de 18 horas, às 6 da tarde, e depois retornava ali por volta de 9, 10 da noite. Então, nessa época, eu ia com a minha mãe e com meu irmão, e em certo dia, quando tinha 2 meses que nós tínhamos começado a viajar à noite, quando voltávamos por volta de 9 da noite, aconteceu um fato. Estávamos vindo na rodovia, eu estava dirigindo, e nessa rodovia estava acontecendo uma reforma, estava duplicando as vias. Então, nesse processo de reforma, teve que fazer vários desvios nessa rodovia. E em um desses desvios, aconteceu esse ocorrido. Então, foi assim: estávamos vindo e quando íamos passar por esse desvio, veio um caminhão, uma Scania. E eu não sei dizer se o motorista às vezes se distraiu um pouco ou se ele por um momento cochilou. Eu sei que ele perdeu, quando ele entrou nesse desvio, ele perdeu o controle do caminhão. Então, nesse momento, ele veio na direção do nosso carro. Enquanto ele tinha que ir à direita, que é a mão dele, ele veio à esquerda, exatamente na direção do nosso carro. E nessa situação, a minha reação reflexo foi de frear na hora. Eu não joguei o carro pro lado esquerdo, por uma reação reflexa mesmo. E acredito que foi até Deus agindo em mim, porque do lado esquerdo poderia vir outros carros atrás desse caminhão. Então eu só pisei no freio de uma vez e não deu nem tempo de pisar na embreagem. Então, como eu pisei de uma vez, o carro desligou. E nessa situação, eu olhei
para o motorista que estava no caminhão e pude perceber o desespero dele, enquanto o caminhão estava só... Isso foi questão de segundos, o caminhão estava cada vez mais aproximando do nosso carro. E eu vi que ele ficou desesperado e tentava girar o volante para um lado, para o outro, e não conseguia controlar. Foi então que naquele momento eu pensei, será que é agora que eu vou morrer? Será que é o momento de ir para junto de Deus? Será que esse é o meu último momento nesse mundo? Então foi naqueles milésimos de segundos, passou muita coisa na minha cabeça. Foi um filme da minha vida. Eu me vi naquela situação de imaginar tanto o bem que eu já tinha procurado fazer nesse mundo, mas eu imaginei também o quanto ainda eu precisava ajudar outras pessoas. Nessa época, inclusive, eu já tinha começado no marketing digital, eu estava estudando vários cursos e já começando a ter os resultados. E eu já planejava começar a me dedicar a ajudar outras pessoas nesse projeto. Foi então que tudo isso passou na minha cabeça naquele momento, naqueles segundos. Eu pensei, será que é agora que já é o fim da minha vida? E enquanto eu olhava aquele motorista desesperado, eu notei que, por um momento, ele começou a desviar o caminhão à nossa direita. Foi quando veio aquele segundo pensamento, que a minha mãe estava ao meu lado, né, ali, no lado do passageiro. Foi quando eu pensei, ele está desviando para a direita, mas e minha mãe? E se o caminhão agora atingir de cheio a minha mãe? Eu tive esse medo, assim, de perdê-la naquele momento. Meu irmão estava atrás, na mesma direção da minha mãe. E eu pensei, a minha mãe e o meu irmão estão ali. Foi quando eu me lembrei de Deus. E naquele pequeno pensamento, assim, eu fiz um pedido. Falei, meu Deus, será que é esse o momento? Ajude-nos. Então foi quando, naqueles milésimos de segundo, eu percebi que o caminhão começou a ser desviado ainda mais para a direita e ele conseguiu passar à direita do nosso carro. E o que foi mais interessante é que ele passou a centímetros mesmo. Tanto é que o nosso carro até balançou com aquela pressão do vento pela proximidade. E o mais interessante é que não esbarrou nem mesmo no retrovisor lateral e não teve nenhum arranhão no nosso carro. E quando ele desviou, ele foi para uma pista que estava interditada logo à nossa direita. E naquele momento, o que veio à minha cabeça foi o seguinte, só pode ter sido Deus. Porque não tinha uma explicação humana ali. Humanamente, não tinha uma saída. Uma vez que eu tinha freado o carro, já estava desligado. Então, quanto a mim, como motorista, não tinha como eu movimentar mais o carro para tentar sair do caminhão. E aquele motorista, o desespero que eu vi naquele momento, tentando controlar o caminhão, eu percebi que ele não estava conseguindo. Então, naquela situação, eu pude comprovar a ação de Deus em nossas vidas. Deus nos segurou na palma de sua mão. Isso me deixa até emocionada, porque foi um momento muito forte em nossa vida. E a partir daquele momento eu decidi que eu iria viver somente para fazer o bem, para ajudar outras pessoas. Porque uma certeza eu tenho. Se aquele caminhão tivesse trombado em nosso carro, batido em nosso carro, que ia ser uma colisão frontal, ele ia bater de frente. E era uma Scania. Então, imagina uma Scania em alta velocidade bater de frente com um carro. Nós seríamos esmagados por aquele caminhão. Não teria chance de sobrevivermos. E
mesmo se fosse o caso de sobrevivermos, ficaríamos com sequelas, e sequelas graves, mas o que eu acredito é que não iríamos sobreviver, porque seria uma colisão frontal e devido àquela Scania estar em alta velocidade, nós seríamos literalmente esmagados por aquele caminhão. Então, desde aquele momento, eu pude perceber o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus age em nossas vidas. Eu voltei aquele dia para casa muito reflexiva. O filme da minha vida passou inteiramente na minha cabeça, porque aquele dia eu estive diretamente de frente com a morte. Eu, hoje, se não fosse pela ação de Deus, eu não estaria mais aqui. Eu não teria essa chance de estar aqui gravando esse vídeo para você, para contar um pouquinho da minha história. E eu não teria a chance também de estar direcionando esse projeto, buscando ajudar você que está assistindo esse vídeo e que está querendo montar um projeto na internet. Então, com essa gratidão que eu tenho a Deus por ter preservado a minha vida, é que eu estou aqui hoje. E eu quero te convidar também a refletir, a lembrar de momentos que Deus agiu em sua vida. Talvez em sua vida não tenha sido um momento assim de se ver de frente com a morte. Mas se você for refletir, você vai encontrar momentos simples do cotidiano em sua vida em que Deus te amparou, em que Deus veio de encontro e te confortou, te fortaleceu. Então eu te convido a refletir sobre isso, para que você aprenda a ter esse hábito de agradecer a Deus e dedicar o seu coração inteiramente a Ele. Eu viajei nessa missão durante 4 anos e nunca me arrependo do que fiz. E eu lembro que depois desse ocorrido, desse quase acidente que seria trágico, a ação de Deus em nossas vidas foi tão forte que em nenhum momento eu tive medo ou mesmo trauma de continuar viajando, dirigindo na rodovia. Muito pelo contrário. Depois desse acontecimento, eu notei que eu fui ainda mais fortalecida. Eu tive aquela coragem de prosseguir na minha missão de vida e também ter essa determinação de fazer o bem para outras pessoas, de viver em prol de ajudar quem precisasse de mim, de levar esperança na vida de outras pessoas. Então eu considero que esse acontecimento foi marcante na minha vida, porque depois dele eu já não fui mais a mesma pessoa, muito pelo contrário. A coragem, a determinação, a convicção de agir em favor dos outros foi ainda mais intensa na minha vida. Então eu te convido a também refletir momentos que Deus tenha agido em sua vida, seja acontecimentos fortes ou mesmo acontecimentos simples do dia a dia, porque através disso você vai desenvolver esse costume de agradecer a Deus, de amá-lo em cada momento. E a partir disso você vai ter aquela disposição de também fazer o bem para outras pessoas, porque essa é a nossa missão nesse mundo. É ajudar que outras pessoas sejam beneficiadas através de nossos talentos, porque Deus nos concedeu a cada um de nós um dom, então Ele quer que nós coloquemos esse dom em prática. Então esse inclusive já vai ser o assunto do próximo vídeo da próxima semana. O assunto será a importância de fazer o bem. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito emocionada de compartilhar essa história de vida com vocês. Tem sido uma alegria para mim ter essa chance de dividir com vocês um pouquinho da minha vida e ter também a chance de fazer o bem para vocês, ajudar com que vocês possam, seja montar um negócio na internet e além disso, agora através dessa série de vídeos, que vocês possam ter um desenvolvimento pessoal,
que vocês possam a cada dia progredir ainda mais nas virtudes na sua vida. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo da próxima semana. Até mais!